Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, aqui do time de marketing da Yogi. Sejam muito bem-vindas ao YogiCast, um podcast sobre WordPress feito para você. Neste episódio, o tema é SEO para produtores de conteúdo. Se você tem dúvidas de como deixar seu conteúdo mais atraente para o público e legível para os algoritmos dos mecanismos de busca, este episódio é para você. Você vai conferir dicas de como melhorar seu conteúdo, ferramentas que vão ser seu aliado neste processo de adaptação e muito mais. E para abordar esse tema tão importante, eu tenho a honra de receber a minha colega do time de marketing, Sandra, e uma convidada para lá de especial, a Mariana Pessoa, que é analista de SEO e estrategista de conteúdo. E antes da gente dar início ao nosso papo, eu gostaria que vocês se apresentassem. Mariana, conta pra gente como começou aí o SEO na sua vida. Oi, gente. Bom, pode me chamar de Mari, por favor, sem formalidades. Uhum. Bom, então, eu comecei nessa jornada, né, com SEO há uns 3 anos, mais ou menos, quando eu entrei num estágio de marketing de conteúdo. Nunca na minha vida eu me imaginei fazendo SEO, trabalhando com isso, enfim. Porque até então eu trabalhava com redação, né, especificamente para redes sociais, e caiu no meu colo, assim, marketing de conteúdo. Eu fiquei, beleza, esse estágio aqui vou aprender, né, o que eu tenho que fazer. E dentro desse estágio tinha como um dos pilares, né, obviamente, dentro do marketing de conteúdo, o SEO. Então eu fui conhecendo e tal, até que chegou no ponto que eu realmente me apaixonei, né, pelo que eu fazia, e entendi que era o caminho que eu gostaria de seguir, né? Não queria ficar como analista de conteúdo somente e me especializar um pouco mais ali nos pilares, né, de SEO que fogem do conteúdo. E aí, basicamente, isso, assim, eu caí de paraquedas totalmente. E ela é uma área muito, muito apaixonante, né? Que tem muitos desafios, tem muita novidade, você nunca fica fazendo a mesma coisa. Então é fácil, né? Fácil gostar, é fácil querer ficar. E para mim foi muito desse jeito que aconteceu. Sandra, você já é aqui de casa, né? Já participou de outros episódios, mas eu vou pedir para você se apresentar também. Bom, também faço parte do time de marketing da Yogi. Comecei como blogueirinha, né? Sou produtora de conteúdo, hoje eu sou publicitária, né? E crio as estratégias também junto com a Ana e com a Paula aqui no time de marketing da Yogi. E é isso, também me apaixonei pela redação, pelo SEO, também adoro, é uma coisa que a gente tem que estar estudando sempre, mas motiva a gente a não ficar parada, e é uma coisa que é encantador, né? A gente fala assim, é mágico, mas funciona, né? É uma parte, assim, apaixonante da estratégia, que não é só escrever, né? A gente fala que tem muita coisa por trás, né, do texto que a gente faz, né? Então não tem como não ser apaixonado por esse tema. Eu tinha que estar aqui hoje para aprender com vocês. Eu acho que a Mari definiu tudo, né? SEO é apaixonante, porque eu também já passei por rádio, jornal, aí comecei a escrever conteúdo para blog e não tem. Nesse momento, o SEO me pegou de um jeito que agora eu não largo mais dele. Então, para a gente começar aqui com os nossos tópicos, para quem está chegando agora e não entende nada de SEO, eu gostaria que vocês explicassem de forma básica o que é SEO e para que ele serve. Bom, então, o SEO significa Search Engine Optimization, né? É uma sigla, então, que se refere à otimização de páginas, né, sites, enfim, para os mecanismos de busca, que no nosso caso acaba sendo o Google, né? Porque o Google é aí o mecanismo de busca mais utilizado no mundo e mais utilizado no Brasil. Nem costumo falar de Bing, porque eu confesso que eu sou uma total inexperiente com esse mecanismo. E aí o SEO, eu vejo que ele dá para ser usado de muitas formas, né? A gente pode usar como mecanismo ali para branding, né? Para melhorar a autoridade do nosso site, no nicho que a gente se encontra. A gente pode usar para trazer pessoas, né? Para trazer tráfego orgânico para um site, para uma página. E
capturar e-mails, capturar leads, e também levar para uma página de vendas, que no caso seriam os e-commerces, né? Então eu vejo que o SEO, resumidamente, é isto, mas não é somente isso. Claro, né, como eu falei, tem 3 pilares principais dentro do SEO, mas falando resumidamente do que ele serve, é para atrair pessoas para um site, né, ou para uma página, enfim, que você tiver aí no Google. Eu costumo brincar que o SEO é um robozinho muito chato que fica dentro do computador lendo tudo que a gente escreve, e quando alguém pesquisa alguma coisa, ele lê tudo que está escrito, ele fala, isso aqui vai, isso aqui não vai, esse conteúdo vai. Que ele fica lá pesquisando tudo, né, vendo o que a gente tem que escrever para quem vai consumir o conteúdo, e tem que escrever para agradar o robozinho também, né? A gente tem que pensar em como esse robozinho vai ler, né, para selecionar o conteúdo e mostrar para a pessoa que está lá na outra ponta. Então, a gente tem que escrever para todo mundo, né, um conteúdo que seja útil e que agrade o robozinho ao mesmo tempo, né? Então, eu falo, é um jeito de explicar, assim, uma analogia. Achei muito bom isso que você falou, Sandra, porque às vezes, né, eu vejo, pelo menos no mercado, tem muita essa discussão de até quando otimizar para SEO é bom, né? Até quando isso não vai, sei lá, ser chato, ser ruim para o usuário. E eu vejo que a gente tem se encaminhado, né? Vejo não, na verdade é um fato, né? O Google tem se encaminhado cada vez mais para um olhar para o ser humano, né? Para a experiência do usuário. Sim. Então, essas otimizações, né, que muita gente, sei lá, acha que não é nada a ver, otimizar a palavra-chave ou otimizar os title tags, né, de título, isso, aquilo, tudo isso, na verdade, é para a experiência do usuário, né? A gente tornar uma página mais rápida, mais eficiente ali na hora do acesso do usuário, não é só para o robozinho ficar feliz e, tipo, fazer o trabalho dele mais rápido, mas é para o usuário, né? Porque no fim ninguém quer ficar, tipo, 30 segundos esperando uma página abrir. A gente quer clicar e abrir em 2 segundos, né? Então, eu acho muito bom, é isso. E eu acho que agora chegou num ponto que o Google está otimizando para o usuário, e não mais a gente otimizando para o Google, né? Acho que o jogo virou um pouco, né? Que a gente tinha que otimizar para o Google, né? E agora o Google está otimizando para o usuário. Então, estamos os redatores e o Google otimizando para o usuário. Né? Então, parece que virou um pouquinho esse jogo, né? Estamos todos trabalhando pela experiência do consumidor, não mais os redatores trabalhando para o Google, né? Trabalhando para o robozinho. Concordo plenamente. E não é só texto, né? Hoje a gente tem, né, o OK Google, a Siri, a Alexa, tudo isso que também a gente precisa pensar que as pessoas também vão fazer perguntas para essas funcionalidades, né? Sim. Eu gosto de... Hoje eu não trabalho com pesquisa de voz, por exemplo, né? Não é uma forma que eu acabo otimizando, porque o público da Aurum, né, que é o lugar onde eu trabalho, ele é muito voltado para textos mesmo, né? Eles querem aquele conteúdo mais robusto, né? Ou aquele vídeo, enfim, o que eles usam para assimilar melhor o conteúdo. Mas a pesquisa de voz é uma realidade, né? Eu acho que na época que ela foi anunciada, até se esperava se esperava que as pessoas usassem muito mais do que usam atualmente, né? Eu vejo que é algo mais comum, por exemplo, em celulares Android. Quando eu tinha um celular Android, por exemplo, eu usava muito a OK Google. Hoje em dia eu não uso muito a Siri porque eu acho ela burra, por exemplo. Mas até porque ela busca em outro banco de dados, né? O banco de dados dela não é do Google, não é tão bom. Mas quando a gente tem esses públicos que são muito variados, né? Ou, sei lá, quando a gente trabalha com pessoas mais idosas, enfim, a gente tem que pensar, beleza, como que essa pessoa busca no Google, né? O meu público busca texto, então eu vou otimizar esses conteúdos, eu vou otimizar a página, né? O site, eu vou criar vídeo. Mas se o meu público são, sei lá, crianças ou idosos, eu tenho que pensar na pesquisa de voz, né? Em como elas estão buscando por isso. E geralmente são pesquisas mais longas, né? Você não vai buscar 3 palavras, você vai falar, OK, Google, qual é a melhor ração para o meu cachorro que tem diabetes, sabe?
Então, enfim, muitas formas de pensar para criar uma estratégia, sabe? Eu usava bastante essa pesquisa por voz e tenho desistido porque vem poucas opções. Das últimas vezes que eu fiz a pesquisa, vem 2 ou 3 opções ali, muito raras, às vezes nem é o que eu pesquisei, não tem nada a ver. E a fala, deixa eu pesquiso por texto mesmo, vou para a máquina, pesquiso, porque não vem. E a Alexa, a mesma coisa, também é igual a Siri, não vai. O banco de dados dela fala, gente, não era para ajudar? Deixa quieto, não fala nada. Mas para piadinha ela funciona, né? Para joguinho, para piadinha ela funciona, mas para banco de dados ela é péssima, não funciona. Outro ponto aqui, quando a gente fala muito de SEO, logo vem keywords, palavras-chave. Eu queria que vocês dessem dicas para ajudar o pessoal a escolher boas palavras-chave na hora de preparar o seu conteúdo ou preparar os redatores que estão trabalhando na empresa. Bom, palavras-chave, beleza. Eu acho que a primeira dica, né, que eu acho que, na verdade, não é a primeira dica, é o primeiro passo na hora de iniciar uma estratégia de palavra-chave, é sentar com um stakeholder, ou, enfim, com o pessoal do comercial, ou com a pessoa que vai te passar o briefing, e entender quem são as pessoas, né, qual é o público, e quais são as principais dores. Eu acho que a partir disso a gente já tem um escopo legal, beleza. Sei que a dor dessa pessoa é que o trabalho dela é muito operacional e ela precisa automatizar. O que eu posso fazer com isso, né? A partir disso. Então, esse é o primeiro ponto. Entender com quem você vai estar falando, né? Com quem você vai se comunicar através da escrita, um vídeo, enfim. E aí, depois disso, eu parto muito para as ferramentas que existem no mercado, né? No caso, eu uso o SEMrush, que é uma plataforma paga, né? Mas tem uma versão gratuita que funciona até 10 pesquisas por dia, se eu não me engano. Mas tem também a Ubersuggest, que é outra plataforma do Neil Patel, e ela é muito boa porque ela tem uma extensão que você coloca direto no navegador, e aí você vai lá jogar no Google a palavra-chave e ela já te dá ali se tem busca, quais são as pesquisas relacionadas, enfim, é bem legal. Então, o segundo passo é realmente usar essas ferramentas para otimizar o tempo, né? Porque também não adianta a gente selecionar palavras-chave com base na dor, mas não entender se existe busca, porque às vezes essa dor é uma busca, mas não é da forma como a gente imagina, né? E aí essas ferramentas ajudam a gente a encontrar qual é o termo, né? Os termos mais indicados, assim, que mais fazem sentido na hora de otimizar esse conteúdo, né? Então, me apoio muito em ferramentas, hoje em dia, né? E depois, acho que a gente até vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Sobre estruturar ali um briefing, um conteúdo. Mas o terceiro passo, para mim, que também é muito importante, é buscar essas palavras-chave, né, esses termos, enfim, no Google ali, na SERP, na página de resultados, eu entender o que está aparecendo, né? Quais são as que está ali em primeiro lugar? Pô, é um vídeo, então será que faz sentido eu escrever um texto? Tá dando uma página de vendas, então será que as pessoas não estão buscando comprar direto ao invés de ler um texto a respeito disso? Né? Então, essa terceira parte é para a gente entender mesmo qual que é a intenção da busca. O SEMrush, ele até tem esses parâmetros, né? Ele dá ali, tipo, se é uma busca comercial, se é uma busca informacional, enfim. Eu não sei o quanto é confiável em português. Em inglês, eu imagino que deve ser um pouquinho melhor, porque até a ferramenta foi criada, né, nessa língua. Mas eu acho que o melhor caminho é sempre a gente olhar mesmo na SERP, né, nós humanos, porque a gente com certeza vai ter mais insights e entendimento daquela busca. Eu diria que essas são as minhas 3 dicas principais, assim, aí óbvio, quando a gente está buscando, por exemplo, outras estratégias como
uma estratégia de ataque à concorrência, daí a gente pode usar essas ferramentas para nos apoiar de buscar gaps, né, ali, lacunas de palavras-chave que não existem no nosso site, do concorrente tem, enfim, aí dá para usar muito isso, ou às vezes quando a gente está até num site do zero, dá para usar o SEMrush ali para pegar o scrapping de todas as palavras-chave que o concorrente, o principal concorrente ali tem, e aí você pode iniciar a sua estratégia a partir disso, sabe? E depois começar uma estratégia mais afunilada, pensando em conversão e tal. Acho que tem várias formas, mas, enfim, dando uma pincelada geral é isso. Sim, o que eu gosto de usar bastante é analisar a jornada de compra, né? Porque uma coisa que a gente quem trabalha com redação, com SEO, já notou no mercado, que o cliente tem pressa. Então, ele trabalha muito com o fundo do funil e esquece o topo e o meio do funil, né? Então, quando você trabalha com o topo e o meio do funil, você sai na frente, né? Você acaba conseguindo um público que não está pronto ainda para comprar, né, que está procurando saber mais, né? É mais lento o processo, né? Não tem isso de mais barato, mais caro, porque ele acaba sendo um pouquinho mais barato, mas é mais lento, né? Você fala assim, gasto menos, mas é a longo prazo, né? Então acaba saindo 6 por meia dúzia, não adianta falar que você vai gastar menos, né? Então, que você não gasta de anúncio, você gasta também de mão de obra. Então, não adianta a gente falar que um é mais rentável que o outro. Mas você sai na frente porque você ganha em credibilidade, né? E você ganha em autoridade. Você tem ali, você cria um relacionamento com o público, né? E aí você consegue fechar a venda, você não negocia por preço. Né? Porque quando você deixa para fechar ali, você deixa o seu conteúdo só voltado para conversão, só para venda, né? Você está negociando por preço, você está esperando ter a dor de barriga, né? Então, não adianta, a pessoa vai comprar aquele que apareceu primeiro, o que está ali a solução mais milagrosa possível, né, e mais barata possível. Agora, quando você está ali educando, você analisou a jornada de compra, né, e fora que você sai também daquela pesquisa, né, você sai do leilão, né, porque às vezes você tem palavras que são muito específicas, né, e elas são muito caras, né, para você anunciar. Então, se você anuncia aquilo ali, você fica muito limitado e a concorrência é muito grande. Então, quando você vai anunciando a jornada, né, você consegue, né, abrir bastante o leque e você vai afunilando dentro do seu próprio blog, do seu próprio site, você cria um ecossistema ali dentro que você vai jogando, a pessoa fica ali dentro mesmo e não precisa sair dali e você faz toda a conversão ali. É mais lento, né, mas também é muito eficiente, dependendo do produto, principalmente produtos de ticket mais alto, funciona muito bem. Sandra, você falando me lembrou muito uma palestra do Rafael Hess, que eu assisti há bastante tempo, mas que ele falava da jornada de compra, né? E uma coisa que eu achei muito interessante da palestra é que ele falou que hoje a gente tem uma jornada, só que ela não é linear, né? A gente, pensando até em como a gente faz hoje, né? A gente às vezes busca pela dor, mas a gente não, olha, beleza, não é esse momento de compra, então a gente vai construindo esse relacionamento com a marca, né? A gente começa, sei lá, seguir nas redes sociais, aí a partir das redes sociais a gente dá aquele estalinho, opa, vou averiguar mais sobre essa empresa. Enfim, então é muito importante que a gente esteja em todos esses momentos, né? Por isso que eu acho que muitas vezes as empresas acabam cometendo esse vacilo, né, digamos, de estar muito presente em blog, né, em site, mas não tem redes sociais. Ou ela está nas redes sociais, mas não tem site. Anuncia, mas não faz SEO, ou só faz SEO e não anuncia. E quando, na verdade, a gente precisa estar em todo lugar, né, enquanto marca e tal. E é isso que faz a diferença depois, né? Porque hoje não é linear, a gente não, pensando assim por mim, eu não vou ficar pesquisando e me decidir naquele momento. Às vezes eu demoro meses, é justamente o que tu disse, né? Em tickets mais altos, ainda mais, a pessoa pode demorar até meses para se decidir entre aquela marca e outra, né? Então, muito bom. E eu acho que tudo isso serve para estreitar laços também, né? O que você falou da jornada de compra, a questão do conteúdo, porque você vai vendo tanto que a marca vai ficando na cabeça da pessoa e fixando. Aí quando ela pensa no produto, opa, tem aquela marca lá que eu estava
conhecendo os conteúdos, vou comprar. Exatamente. Por isso que eu acho que SEO, assim, é uma estratégia muito boa de branding, acima de tudo, sabe? Eu demorei muito para entender isso e começar a trabalhar mais próximo de branding, por exemplo, né? Que tem uma célula no meu time de marketing de branding. E durante muito tempo eu não entendia como a gente poderia relacionar os trabalhos, né? E hoje eu vejo que está muito claro, awareness, né? Consciência de marca, branding, SEO juntos, assim, pô, não para mais, né? E da mesma forma, se a gente unir forças com mídias pagas, né, que costuma sempre rolar discussões, tem que estar sendo investimento para performance, enfim, né? Se a gente unir forças e entender que cada canal tem o seu papel e que é uma ajuda mútua, né? Cada um gera um pouco, ou um impacta no outro, a gente vira chavezinha, né? Eu falo que morre uma fadinha cada vez que alguém quer fazer o ROI do SEO. Eu falo, gente, não dá. Não tem como, gente. Não dá para medir, sossega. Não é assim que funciona. Aí quando me perguntam como é que faz o ROI do SEO, eu falo, gente, não dá. Obrigada, não dá para trabalhar para você. Não tem como. Não vai estar tendo. As pessoas são muito imediatistas, né? E o tráfego pago, ele dá um resultado muito rápido. E às vezes o SEO não é assim, né? Um artigo hoje pode não estar indexado, mas amanhã pode estar no primeiro resultado de busca. Então, é um pouquinho demorado esse processo também. Nossa, sim. E é muito difícil quando tem esse primeiro contato, né, com o cliente e tal. E aí eles querem saber, beleza, mas em quanto tempo vão ter resultados, né? Eu sempre falo, olha, pelo menos 6 meses. Se não tem uma estratégia anterior, pelo menos 6 meses a um ano, gente. E assim, quando eu falo de resultado, é para começar a gente a entrar no site, não é nem conversão, sabe? Não estamos falando sobre conversão aqui. E é muito difícil mesmo de entender, é muito difícil de querer investir, mas eu vejo que a longo prazo é uma estratégia muito, muito, muito consistente, né? Muito saudável. E nada impede também que você dilua esses investimentos em anúncios, entre mídias sociais, por exemplo, e-mail, enfim. Eu acho que o correto, né, se possível, é sempre fazer todos, mas entendendo também que essa é essa estratégia saudável, né? O marketing digital ele não é só não é só blog, não é só anúncio, não é só e-mail marketing, né, não é só landing page, é você diversificar um pouquinho, cara, você ter pelo menos ali 3 estratégias, né, 3 coisinhas que você vai ali para você criar um relacionamento, para você estar presente na vida do seu consumidor, né? Senão fica abandonado, né? Fica uma área descoberta, né? Fica capenga, não vai funcionar, né? Então o cliente tem que ter essa noção, né? Quem está cobrando ali, que vai demorar, mas vai. Quem faz, quem investe, vê resultado, né? Sabe que funciona. E às vezes compensa quem já tem um conteúdo até investir nesses conteúdos, patrocinar esses conteúdos, né? Para eles serem localizados, para deixar a pessoa dentro do site, ali dentro do blog, que já tem um universo ali, né? Já tem bastante coisa para a pessoa ficar brincando ali. A gente foi dando pequenas dicasinhas ali para estruturar um bom conteúdo, mas vamos entrar mais a fundo agora nesse tópico e além um pouquinho ali de conquistar o público, entender o público-alvo e também as ferramentas. O que mais precisa para ter um bom conteúdo? Ter um acesso ao Google Drive, né, ali a uma feira de coisas que o Google permite a gente de ter gratuitamente, e esse acesso ao SEMrush ou Google Suggest, mesmo que nas versões gratuitas, né, já é o suficiente para o start, né, para iniciar ali uma estratégia, iniciar a produção de conteúdo. Tem muita gente que fala, não, mas precisa, sei lá, ter um SEMrush pago, né, que é, sei lá, 500 pila por mês. Gente, não dá. Ou precisa investir muito em, sei lá, produzir 10 conteúdos por cada mês, né? Enfim, que é um investimento que nem todo mundo consegue fazer. Mas eu acredito que tendo acesso, né, a um editor de texto e uma planilha
e ferramentas de SEO que otimizam o nosso tempo, e nem acho necessário em alguns casos, né? Às vezes, quando a gente está começando nosso próprio blog, por exemplo, né? Ou um cliente menorzinho, às vezes só com o que a gente tem ali, só o Google já é o suficiente da gente construir coisas, sabe? Mas pensando no cenário ideal, eu gosto muito do SEMrush. Acho que ele quebra muito galho, e a versão gratuita dele, apesar de ter aquelas várias limitações, também é o suficiente em muitos casos, sabe? Em muitos casos mesmo. Para mim tem que ter um WordPress, né? Eu sou do time WordPress minha vida. E tem que sempre ser um WordPress, porque para indexar, né, que ajuda bastante, é meio caminho andado, né? As pessoas ainda cismam, né? Vou fazer aquele que é de graça, fazer não sei o quê. Gente, não tem nada grátis, né? Não existe, né? O domínio e hospedagem não tem nada a ver com o CMS, tem nada a ver com a plataforma, né? Que é o que se paga no WordPress, né? Que as pessoas falam, e concordo muito com o Drive também, sim, Drive é vida, SEMrush também, né? Eu uso bastante o Ubersuggest também. Mas, assim, boa vontade ali, pesquisa no Google, me virei por anos ali, quando era blogueirinha, não tinha essas ferramentas, a gente não tinha acesso, né? Então a gente pesquisava no Google, ia na unha mesmo, entendendo o que era, como é que não era, cauda longa, que tinha antigamente, o pessoal fala, ainda se usa, né? Mas a gente ia ali aprendendo, fazia uma aulinha ali no YouTube, e vamos pesquisar e vamos aplicar, e funcionava, né? A gente tem que estruturar o texto. Eu acho que o principal do SEO é responder as perguntas, né? Estruturar o texto respondendo as perguntas do que as pessoas estão fazendo, né? Escrever de uma forma que seu texto atenda os questionamentos que estão sendo feitos. Como que as pessoas perguntam no Google? Seu texto está respondendo? Né? Acho que o seu texto estiver estruturado para isso, ele está bem feito. Né, independente das ferramentas. As ferramentas ajudam, ajudam pra caramba, né? Você ganha ali meses, né? Mas você não tem ali de jeito nenhum, pensa como as pessoas estão perguntando. Sandra, você falou de CMS e eu lembrei das ferramentas dentro do CMS, né? Gente, eu também sou fã do WordPress, é o CMS que eu uso em todos os meus projetinhos. Eu acho mais simples, inclusive os meus primeiros projetos, antes de conhecer SEO, né? Eu sempre fui muito de ter site, né? Como eu sou escritora também, um dos meus hobbies, precisei criar meu próprio site, né? Para postar resenha e tudo mais. E fui para o YouTube também, entender como que eu podia construir meu próprio site no WordPress. Muito simples, amei. E dentro do WordPress a gente tem uma montoeira de plugins, né, que dá para utilizar, enfim. Eu vejo que o essencial hoje, para mim, né, é o Rank Math, que é o plugin de SEO. Tem o Yoast também, que é aquele famoso deixa verdinho, né, que todo mundo comenta. Mas hoje eu prefiro o Rank Math. Não sei, assim, fazer muitas diferenças entre os dois, porque eu acho que o Yoast também é muito bom, mas eu vejo que o Rank Math, ele dá um upgrade, ele vai um pouco além, sabe? Ele tem muito essa coisa de dados estruturados, né? Que é uma parte de SEO que para alguns casos faz sentido, às vezes, no meu caso, né, eu tenho um projeto de vagas de SEO, que se chama Vagas de SEO. E lá, como eu posto essas vagas, eu preciso de dados estruturados, né, de job. Então, o Rank Math me dá isso. Eu só vou lá, preencho bonitinho e dá, ele tá no ar. Então, ele facilita vidas, né? E falando também de plugins, plugin para migração, para backup, enfim. Todos esses também são bem essenciais, né, pro dia a dia, assim, mas falando em SEO, é o Rank Math, chuchuzinho, amor, muito bom. Eu também sou fã do Rank Math, é o que a gente usa também. E eu acho que uma das coisas legais do Rank Math é justamente isso, porque o Yoast, os dois são gratuitos, né? Só que ambos têm versão pagas, e eu também acho que o Rank Math entrega muito mais
na versão gratuita do que o Yoast. Eu acho que essa é a maior diferença, porque tu consegue brincar mais gastando menos. E outra ferramenta que eu acho, duas ferramentas, na verdade, também são do Google, né? Google, nunca critiquei o robozinho, porque eles entregam muita ferramenta, mas é o Google Trends, né, que dá para acompanhar, assim, quando dá aquele up, um assunto que está mais comentado, e o Google Search Console. Eu acho que ali dá para entender bem. Acho que uma das coisas que tu falou logo no início de entender a persona, né, Mariana? Eu acho que o Search Console faz bem isso, para você já poder entender o público que está chegando e como atrair ele no conteúdo. Acho que essas duas ferramentas também são bem fundamentais. Ai, com certeza. O Search Console é indispensável, né? Quando a gente produz conteúdo para o Google, né? Principalmente, porque ele traz a visão que o Google tem do nosso site. Então, o Google está rastreando as minhas páginas, como que as pessoas estão buscando, como que elas estão chegando na minha página, né? Por quais termos? Então, acho que o Google Search Console responde muito bem essas perguntas, né? E tem o Analytics também, né? Que agora vai ser o dia 4, que a gente consegue entender qual que é o comportamento do usuário em páginas específicas, né? Então, para quem... eu acho que para quem só, sei lá, trabalha não, né? Mas quem produz e só com o intuito de produzir, no caso, sei lá, resenhas, por exemplo, às vezes o Analytics não vai ser necessário, porque você não vai trabalhar a fundo, né, com essas pessoas. Mas quando você está numa empresa, né, numa startup, ou, sei lá, no seu próprio negócio, o Analytics ele pode te ajudar muito a entender quais são o tempo que essas pessoas estão passando na página, né, para ver se, beleza, estão passando 30 segundos, então essa página não está entregando o que deveria entregar, o valor, né, as pessoas estão saindo rápido, o que eu posso fazer para mudar? E também no GA tem a parte de aquisição, né? Que é aquele relatório, principalmente para quem trabalha com e-commerce ou com vendas digitais, que é o meu caso, né? Eu trabalho em SaaS. Tem aquele relatório lindíssimo de aquisição, que aí você tem como entender quais são as páginas que estão trazendo vendas para o negócio, né? Trials, leads, enfim. Você tem como ver quais páginas que não estão trazendo um público legal. Enfim, o Analytics é realmente a plataforma de análise, né? E aí, falando aqui, eu lembrei de outra plataforma gratuita também, que é incrível, da Microsoft, se chama Clarity. Não sei se vocês conhecem, mas o Clarity ele é uma ferramenta bem voltada para UX, né? Ele meio que é uma versão gratuita do Hotjar. Então, ele cria mapas de calor, né, das páginas. Ele grava também as sessões. É bem interessante e é gratuito. Gente, é gratuito. Eu não sei por que é gratuito, tá? Então, que não me comprometo com dados de ninguém. Mas ela é uma plataforma maravilhosa, porque essas ferramentas, né, de gravação e tal, que às vezes no SEO a gente acaba não utilizando tanto, só se a gente trabalha com CRO, com UX e tal, mas eu acho bem legal para descobrir ali alguns pontos fortes, né, da página, onde os usuários estão clicando, tentar entender o porquê, né, enfim. Eu recomendo bastante, se chama Clarity. Acho que aqui a gente deu um monte de dica de ferramenta grátis. Não tem mais desculpa para não fazer SEO no dia a dia. E a gente falou muito de ferramenta, falou de entender a persona. Eu queria que vocês dessem mais dicas aí para estruturar um bom conteúdo além das ferramentas. A pessoa já tem uma ferramenta, já sabe o que vai escrever e agora? Como estrutura? Pode começar, Sandra. Bom, eu gosto de sempre contar história. Eu gosto de trazer experiência, de contar história, de misturar minha vida, de contar coisas que eu já vivi, né? Ou de coisas que eu vi, que eu presenciei de alguma forma, que eu acho que quando a gente traz para o pessoal, a gente consegue ter essa identificação.
né? Eu gosto sempre de tirar um pouco do técnico, de fazer, se não tiver, se for um assunto muito técnico mesmo, pelo menos mesclar um pouquinho, né? De trazer, e pelo menos o meu tom de voz é muito de humor, né? Então, eu gosto de colocar humor em tudo, de sempre fazer piada, às vezes até um pouco de deboche, porque acho que já é tudo tão pesado, né? E é tudo tão escutado, principalmente na internet, todo mundo tão bravo, né? Todo mundo bravo com todo mundo, né? E aí eu gosto de sempre trazer isso para a experiência, para sempre do acolhimento, de um bate-papo, de conversa, de gente como a gente, para quem está lendo, falar, olha, essa marca tem uma pessoa do outro lado que sabe o que eu estou passando, que entende o que eu estou aqui vivendo. Eu procuro sempre entender tudo que o produto faz, eu procuro consumir o produto, entender tudo que acontece, toda a dor da pessoa, né, desde o comecinho, lá da jornada de compra, até ele chegar a consumir, depois que ele consumiu, para conseguir conversar com ele de igual para igual, para conseguir passar isso para as palavras. Eu falo que a gente é tradutor e intérprete, né? A gente não é redator, a gente é tradutor e intérprete, que a gente traduz a linguagem da marca para a linguagem do cliente, para que a gente consiga estruturar isso de uma forma que a pessoa se sinta acolhida, que não fique aquela coisa, compre batom, olha, tem isso aqui, você tem esse problema? Olha, não fica aquela coisa no Polishop, seus problemas acabaram? Não, eu quero que a pessoa, olha, eu passei por isso, entendeu? E eu depois de fazer isso, eu resolvi assim, então você pode encurtar seu caminho, né? Então é uma forma, e tudo isso falando de uma forma que a pessoa sinta acolhida, que eu não quero só o dinheiro dela, entendeu? Eu quero que ela sinta que ela, isso aqui pode resolver meu problema. Então, vamos entender mais, não compra ainda, né? Primeiro entende se é isso mesmo que você quer, é isso mesmo que você está precisando, né? Para ela comprar consciente, porque eu acho que tem que ter esse marketing do bem. As pessoas têm que fazer, as marcas têm que ter essa consciência do marketing do bem, não é vender a qualquer custo, é a pessoa comprar com consciência, né, comprar porque ela precisa, porque ela quer aquele produto, né, que ela vai aproveitar e ela vai ficar feliz, e ela vai indicar para outra pessoa, porque é muito mais ainda, é muito melhor você fazer isso que vender para 10 e a pessoa largar, outros devolverem, né? Então, eu sou, assim, dessa prática, né, do acolhimento, de contar histórias, assim, de muito diferente. Eu não gosto dessa coisa técnica, né? Eu fujo do tequinês. Cara, eu amei. E assim, em tempos de chat GPT, né? Nossa, chat GPT. Isso, chat GPT. Em tempos de chat GPT, inteligência artificial, é um diferencial, né? A gente escrever com a nossa voz, com personalidade, porque assim, senão os textos ficam sempre com cara de robô, né? E eu concordo muito com o que você disse, até porque pensando assim, vou dar um nicho específico, um nicho de saúde onde fala, sei lá, sobre doenças. Pô, a pessoa que está procurando por isso, geralmente ela está com alguma dúvida, ela está com algum receio, está com algum medo, né? Como que você vai escrever uma coisa super técnica para uma pessoa que está buscando isso, sabe? Ela vai querer esse acolhimento ali, ela vai querer entender quais são as soluções, o que ela precisa fazer, né? Obviamente, um conteúdo desse precisa ser redigido, né, por uma pessoa que tenha conhecimentos, né, no caso de um médico, enfim. Mas as pessoas buscam isso, né, em textos. E eu vejo que está cada vez mais difícil de encontrar, né? Eu confesso assim que eu trabalho muito hoje com redatores, né? Faz algum tempo que eu não tô, que eu não escrevo mais, eu escrevo mais para mim mesma, nos meus projetos e tal. Mas quando eu trabalho assim com outros redatores, eu sinto muita falta disso, né? Da personalidade, de colocar um pouco da opinião dele ali. Eu sei que, beleza, às vezes não tem como colocar muito, mas, pô, pelo menos um pouquinho, né? Dar um tom, assim, mais leve, quando você tá falando de certos assuntos. Porque senão fica realmente parecendo um robô, né? E se for para parecer um robô, a gente usa o chat GPT, que é de graça por enquanto, e vai lá escrever o textinho pra gente.
Então, eu estou muito de acordo com isso, de tom de voz, de personalidade, e pensando em outras coisas também que eu acho válido no texto, né? Aí, agora pensando como analista de SEO, né? Pessoa que constrói os briefings e tal, eu gosto sempre de colocar os tópicos, né? Os tópicos principais, os H2, os H3, que esses conteúdos devem ter. E eu sempre explico o porquê, né? Hoje, dentro do meu trabalho, eu trabalhei por muito tempo, na verdade não estou mais tão próxima, mas durante muito tempo eu trabalhei com parceiros, né, que não eram redatores, então eu tinha que ser muito didática, porque não adiantava eu falar, tá, um tópico sobre tal coisa, porque se ficava muito largado, a pessoa podia escrever, sei lá, 5 páginas sobre aquele H2, ou ela podia escrever 2 linhas. Então, durante esse tempo, eu aprendi a ser muito didática e sempre colocar, nesse tópico aqui que eu estou te pedindo, seria legal ter, assim, umas 5 parágrafos explicando, né, trazendo exemplos e tudo mais. E eu sempre frisava também essa questão da linguagem, né, de escrever como uma pessoa escreve, largar o techniquez no texto, né, até porque eu estava falando ali com advogados e advogadas, isso é muito presente no texto deles. Então, sempre rola esse pedido, né, pensa que a gente está escrevendo para um blog, não é para academia, né, para um trabalho científico. A pessoa que vai ler seu texto, possivelmente, vai ser uma pessoa leiga, que não tem conhecimento ali dessas palavras difíceis, e que talvez se deparar com esse texto, para ela, pode não ser uma experiência tão legal, sabe? Então, eu acho que como analista de SEO, né, e, enfim, pessoa que constrói briefings, eu acho muito importante também ter essas pautas bem estruturadas, né? E que não fique meio jogado, sabe? Só, tipo, escreve sobre tal tópico, o tema é esse, te vira, sabe? Porque aí também você não tá fazendo seu trabalho direito, sabe? Enfim, acho que o nosso trabalho como analistas de SEO e estrategistas de conteúdo também deve ser esse, né? Tentar repassar sempre o maior nível de clareza possível para as pessoas que vão produzir esse material para a gente, porque aí também não vai ter retorno, né? Não vai ter ajuste e tal. O conteúdo vai vir realmente bem redondinho para a gente. Algumas coisas eu gosto até de passar em áudio para a pessoa conseguir entender o tom de voz. Eu gosto até de ler algumas coisas, interpretando, para a pessoa entender, para ela ler o texto dela, falar, tá no mesmo tom, tá na mesma pegada, então tá certo, senão vamos fazer de novo, né? Para ela entender como que funciona. E a gente sabe que nas agências geralmente não funciona assim, né? Escreve sobre isso, vai lá. E muitas vezes o cliente reclama que está atraindo concorrente, né? Mas ele está escrevendo com uma linguagem para concorrente, né? A gente não busca fazer uma analogia, traduzir aquilo para uma linguagem mais simples, né? Ele não entende isso. E ainda tem a questão aí, você falou dos tópicos, aí eu lembrei que parágrafos curtos, né, para facilitar a leitura também é importante, incluir links internos, né, para a pessoa continuar navegando no seu site. Aí tem ainda colocar imagens, ilustrações que ajudem a pessoa a entender, a compreender o conteúdo. Acho que também são ações bem importantes nessa construção do material. Sim, uma dica que eu já dei muito, né, quando eu trabalhava com esse público, com esses parceiros, advogados e advogadas, era de ler o texto em voz alta, né? Porque às vezes a gente dá um assunto, um tema para eles, por exemplo, direito de família. E, aquela pessoa faz direito de família no dia a dia, então ela é apaixonada por aquilo. Ela vai escrever um montão e vai, você vai ver um texto de 20 páginas. Já aconteceu muitas vezes. E aí, na hora de revisar, fica complicado. Você vai ver um parágrafo que tem lá 10 linhas. Putz, num trabalho acadêmico, tudo bem, beleza. Mas na internet, quem que vai conseguir ler? Tipo, não permite uma leitura dinâmica, né? Não fornece uma boa experiência. Então, acho que ler em voz alta, né? Principalmente quando a gente
tá ali um pouco receoso, não tem alguém que vá revisar pra gente, acho que é um ótimo caminho a ser seguido, assim. E dos links internos, eu também gosto muito de sinalizar, né, para as pessoas redatoras ou para outros parceiros também, que não é só para a pessoa ficar ali no nosso blog, né, também é importante por uma questão de SEO mesmo, para o robozinho, né? E a gente não quer ter páginas órfãs, que é como são chamadas páginas que não tem links de entrada, né? Não tem nenhuma outra página que se refira a eles. Porque quando isso acontece, fica mais difícil para o robozinho encontrar a nossa página e fica mais difícil para a pessoa também. Porque quem não é visto não é lembrado, né? Essa máxima também funciona para SEO. Sim. E os links internos têm que ter relação com o conteúdo, né? Não é só colocar lá o link interno para o plugin dizer que tá ok, né? Ai, por favor, eu tenho até uma gambiarra para isso, que eu acho que não é nem uma gambiarra, acho que talvez seja uma lei quase, porque é bem incomum não encontrar. Mas em blogs que são menores e tal, e não tem tantas páginas para linkar, né? Uma dica é aquele veja também no final do conteúdo. Indico esses conteúdos aqui. E aí lista ali, porque às vezes não vai aparecer dentro do conteúdo naturalmente, né? E aí a gente pode criar essas inserções manuais. E, claro, sempre priorizando que faça sentido com aquele conteúdo. Também não adianta estar um conteúdo de carro e sem indicar, sei lá, um ar-condicionado, sabe? E dentro acho que do próprio template do WordPress também dá para fazer alguma coisa assim, né? Ali nas indicações e tal, dá para fazer algo bem legal com isso também. Seguindo aqui, agora vem um tema polêmico: as temidas atualizações do Google. Esse é complicado, né? Mas a gente tem que estar sempre por dentro. Ai, gente, ano passado eu acho que foi assim a minha prova de fogo com atualizações do Google, porque eu passei por uma atualização muito ruim há algum tempo atrás, assim, eu acho que uns 2 anos, e foi bem difícil, porque, cara, é aquela coisa, você tá ali fazendo um bom trabalho, se esforçando, de repente o Google decide atualizar algum algoritmo, fazer alguma mudancinha ali e pronto. No dia seguinte você vê o seu tráfego que você ficou, às vezes, anos, né, construindo, indo lá para baixo. Aí, óbvio que muitas vezes, quando isso acontece, tem relação, né, com spam, né, links, enfim. Mas às vezes acontece também porque o Google entende que seu conteúdo não é tão bom, a sua página não está fornecendo uma boa experiência, né? Que foi o meu caso, as páginas não tinham boas notas ali no Core Vitals, né? E tudo isso impacta, não é só uma coisinha ou outra, geralmente é um conjunto de coisas, né? Mas se eu posso dizer sobre atualizações, ano passado a gente teve, se não me engano, não vou saber dizer de cabeça, mas só ali no finalzinho do ano, na finaleira, foram mais de 3. Foi para estragar a ceia, né? Tipo, quase véspera de Natal, o Google soltando atualização. Eu fiquei assim, meus amores, vocês estão bem? Sim, vocês estão bem? Inclusive, eu acho que na véspera de Natal eles lançaram um podcast falando dessas atualizações. Eu fiquei assim, cara, não é possível, esse bicho não para de trabalhar, né? Mas, então, eu gostaria de ter alguma dica para dar sobre atualizações do Google, mas eu não tenho, porque elas são assim tão. Você nunca sabe o que esperar, né? Elas sempre de alguma forma te surpreendem. Acho que exceto a atualização do Helpful Content Update, né, da atualização do conteúdo útil, que aconteceu em agosto, primeiro para sites em inglês, e aí a gente já imaginou, né, que viria para o Brasil, viria para todas as linguagens em algum momento, e os updates que visam ali os links de spam, né, os outros são totais, assim, mistérios, né, a gente nunca sabe o que esperar. Mas aí, por isso mesmo, né, que uma coisa que eu
faço muito no trabalho, assim, e para clientes, sinalizar a importância da gente estar sempre em dia com as métricas do Google, né? Então, vamos passar ali no Page Speed Insights, que é ali aquela ferramenta do Google, do Carbon Vitals, né, dessas métricas de carregamento e tal. Vamos olhar como é que estão nossas notas, se a gente está sendo aprovado, não está sendo, então vamos dar um jeito de mudar isso quanto antes, porque o pior que a gente pode fazer, que geralmente é o erro de muitos, infelizmente, é esperar vir uma atualização, acabar com tudo que você construiu e aí sim correr atrás. E isso, infelizmente, demora bastante, né? Porque não é só a gente arrumar. Às vezes a gente arruma e não acontece nada, a gente tem que esperar uma próxima atualização, né? Que aí o Google vai mexer de novo nos algoritmos, vai olhar para os sites, e aí, quem sabe, o site ganha ali uma relevância a mais, sabe? Então, acho que para se preparar para essas atualizações, para não ter problemas, né? O segredo é sempre procurar ajustes, melhorias, né, contínuas. Uma dica legal é fazer o content planning, né, que é a poda de conteúdo, principalmente agora depois desse novo sistema, né, de conteúdo útil. Acho que o content planning é essencial. Enfim, assim, atualizações são complicadas, gente. Tema espinhoso. O que a gente pode fazer também é convidar eles para participar de um amigo secreto, vir participar da ceia com a gente, né? Pelo menos a gente garante que não vai ter que passar o Natal olhando todo o site. Mas, brincadeiras à parte, é isso, acompanhar, tentar manter o site o mais regular possível, de acordo com as regras do Google, todas, né? Todas possíveis, tudo que eles tiverem ali, tá sempre olhando se não tem nenhuma recomendação deles, né? Olhar os e-mails que eles mandam, porque eles mandam os e-mails com recomendações, não ignorar, né? Sempre o que eles estão falando ali para a gente tentar seguir, ver, mesmo que seja de código, né? É bom ter sempre algum desenvolvedor, alguém para olhar, fazer isso para a gente, porque isso impacta muito também no SEO, né? E para a gente não ser surpreendido, né? Não ser pego ali de surpresa, porque às vezes, como a Mariana falou, vai, né, para a próxima atualização e talvez nunca mais volte para o mesmo posicionamento que o site estava antes, né? E o Google também ele disponibiliza no site dele, a gente pode até deixar depois aqui na descrição do episódio, um espaço, né, onde ele coloca as documentações, as orientações. Você consegue acompanhar também, muitas vezes, quando está agendado as atualizações, então já dá para prever um pouquinho o que vai rolar. Não com 100% de certeza, né, porque é sempre uma caixinha de surpresa, mas ajuda bastante também em ficar por dentro. E outra coisa que eu acho muito importante, que a gente acaba, às vezes, a gente está tão agitado e querendo produzir mais conteúdo, mais coisas novas, acompanhar tudo que está rolando, entrar nas trends, mas às vezes a gente tem que olhar para trás, né? Eu já tenho, sei lá, 100 conteúdos. Vai vir uma atualização do Google. Será que não vale a pena revisar o que já saiu, ajustar isso também, para às vezes não ser penalizado pelo passado? Nossa, total. Isso da poda, né, de conteúdos, content planning, foi uma coisa muito, foi uma estratégia, né, muito falada depois do Helpful Content Update, que rolou em agosto, porque, beleza, essa atualização pegou todo mundo de surpresa, né, ninguém esperava, assim, mas foi só para site em inglês, então quem trabalha com outras línguas teve tempo para se preparar, né, e a forma de se preparar para um Helpful Content Update era revisar todos os seus conteúdos já publicados e entender, beleza, eles estão no padrão de qualidade do Google, e aí para ajudar nisso, o Google inclusive lançou vários materiais, né, tem ali até dentro das guidelines, ali das diretrizes, tem o que eles consideram conteúdo de qualidade, tem os fatores que eles levam em consideração, tem o que não é um conteúdo de qualidade. Então, seguindo por isso, dá para fazer uma estratégia, né, de poda, assim, bem legal e já se precaver, né? Até porque, assim, eu acho que a questão da poda não vai ajudar só em termos de SEO, né? Vai ajudar também em termos de experiência do usuário.
Imagina pessoas dar de cara com conteúdo que foi escrito, sei lá, há 10 anos atrás. Putz, não vai ser uma experiência legal, né? A não ser que seja um tema super realmente perene e que não precise de atualização, que é muito difícil acontecer nos dias de hoje, né? A pessoa não vai ter uma boa experiência, né? Não vai agregar para ela. E aí, uma forma que eu acho legal de ficar de olho nas atualizações do Google, né, é seguir eles nas redes sociais. Hoje eu acho que eles não produzem nada em português, infelizmente, mas tem o Twitter do Search Central, que é a página deles que eles se relacionam com o pessoal de SEO, com a comunidade, né, e trazem as novidades ali do Search Console e de outras ferramentas do Google, né, além do próprio mecanismo de busca. Então é legal, porque sempre que acontece alguma coisa, eles publicam lá, dá para ficar de olho. Hoje também tem o painel, que é o Dash que eles criaram recentemente, lançaram inclusive quase na véspera de Natal. O Dash para a gente saber quando que o mecanismo está fora do ar, quando está acontecendo algum problema na rede, né, de servidor, assim, nível impacto global, enfim, para a gente não ficar desesperado achando que nosso site caiu, quando na verdade está um problema em geral, assim. E também eu posto muito no meu LinkedIn, fazendo aqui o mexendo. Eu produzo muito lá sobre Google, sobre SEO, e eu faço isso de sempre estar de olho. Toda semana eu tô lá no site olhando, porque às vezes o Google é safadinho, ele atualiza alguma coisa ali nos muitos documentos, e você só pega se você tem alguma frequência ali, né? Então eu tô sempre de olho nisso para levar ali pro pessoal do LinkedIn também, né? Porque, gente, haja tempo e haja paciência de ficar de olho em tanta atualização, né? Realmente não tem como, é muito difícil uma pessoa só. Aí também tem as outras pessoas que rola seguir, né? Eu sigo muitos outros profissionais de SEO que produzem, né, conteúdo. Eu sigo também os próprios, não sei se é Googlers, como é que chama? Como é que chama o pessoal que trabalha no Google? Mas eu sigo, tipo, o John, né, que é o John Miller, que está sempre nos vídeos, né, que ele traz atualizações. Hoje ele também está no LinkedIn, então ele publica algumas coisas por lá, dá inclusive para falar com ele pelos comentários. Enfim, eu acho que seguindo pessoas e seguindo o Google, você também já fica por dentro das atualizações para quando elas acontecerem, né? Ou até mesmo ter alguma previsibilidade, como foi o caso da atualização do conteúdo útil. Aconteceu primeiro em agosto, e quem estava ligado no que estava acontecendo mundialmente, né, no caso mundialmente não, mas nas páginas em inglês, conseguiu se preparar de alguma forma, porque, né, quem diria em novembro ou dezembro, não lembro a data especificamente, eles rodaram uma mundial, sabe? Então, às vezes, eles fazem esses testes mesmo em linguagens, seja em região ou em uma linguagem só, para depois expandir para o resto do mundo, sabe? E brincadeiras à parte, né? A gente fala, o Google é chato, o Google fica fazendo essas coisas, né? Dá trabalho para a gente, mas eu vi alguns estudos que eles economizam milhões, né? Cada atualização dessa, e são horas de trabalho, né? E se é para eles é uma economia gigantesca, né? Para a gente também é uma economia, né? Trabalhar inteligente, né? Economia de mão de obra e economia de dinheiro também. Então, a gente se adequar às regras porque a gente vai estar trabalhando de uma forma mais inteligente, de uma forma mais rentável, né? Então, se alguém já estudou, já pesquisou, desenvolveu essa técnica, né? Vamos nos adequar, né? Eu sei que dá trabalho, eu sei que é chatinho, tem que estudar, tudo. A maior parte dos conteúdos está em inglês, né? Mas pesado para ficar traduzindo tudo, para ficar estudando tudo, mas vale a pena, porque depois a gente tem o retorno disso, né? A gente vê lá na frente, dá o resultado, né? Para eles a economia é gigantesca, para a gente é um pouquinho menor nas proporções, mas também é rentável e tem o resultado, né, no final. Sandra, isso que você trouxe
dos estudos, né? Pô, porque realmente eles não fazem um novo algoritmo, uma atualização do além. Eles estudaram, eles Sim. pesquisaram, enfim. E tem um exemplo muito bom disso, que é a velocidade de página de carregamento, porque eles estipularam isso como uma métrica de posicionamento a partir dos estudos que eles entenderam. Pô, se uma página carrega mais rápido, as pessoas convertem mais rápido também. Porque quando uma página demora para carregar, o que acontece? A pessoa enche o saco e ela fecha a aba. Então, eles entenderam que isso era importante para o usuário, né? Para manter o usuário ali, para o usuário acessar o Google, acessar as páginas, enfim. Inclusive, nos materiais do Core Vitals, né? Eles trazem muito isso, esses argumentos, né? Que não é uma questão de, e porque o robô quer. Não, é porque impacta o usuário. Se a página, durante o carregamento, o botão tá aqui, do nada ele vai para cá, lá para cima, isso vai atrapalhar o usuário, né? Porque você não vai conseguir clicar. Então, tudo tem uma justificativa. Não é que o Google acorda, o pessoal do Google acorda e fala, hoje eu vou ferrar com a vida dos redatores do Brasil e do mundo. Não é fala isso, sério, né? que às vezes eles fazem isso quando eles escolhem a data de lançamento ali, né? O Verão sempre podia esperar mais um diazinho. Eles podiam não fazer isso no dia 23 de dezembro, né? A ideia tá boa, o cronograma que precisa de ajuste. Mas, assim, é lógico que eles querem ganhar dinheiro, eles estão ganhando muito dinheiro nisso, né? Mas se a gente também se adequar, a gente também vai ganhar dinheiro com isso. As marcas também vão ganhar dinheiro junto, né? Porque se as marcas não ganharem dinheiro, eles também não ganham, né? Então, é uma rede, né? Tudo dado as devidas proporções, claro, né? A gente não vai ganhar bilhões igual eles, né? Mas, né? Convenhamos, a gente é de textos, né? Eles são de exatas, né? Então, vejo cada um no seu cada qual. Mas eu acho que a atualização ali do Helpful Content parece que eles estavam prevendo o chat GPT, né? Porque eu acho que tem a ver com essa polêmica também, que é o nosso próximo assunto, porque meio que separou, acho, o joio do trigo, né? Aquelas pessoas que publicavam só por publicar, colocavam qualquer conteúdo, e agora não, realmente o ser humano vai estar em primeiro lugar, né? E eu achei isso fantástico. Já entrando no chat GPT, eu vejo que o Google hoje, pelo menos na minha cabeça, pode ser diferente, tá? As pessoas podem ter percepções diferentes. Mas, para mim, fica muito claro que o Google detesta duas coisas. A primeira é link building. O Google não gosta de link building e ele deixa isso muito claro a cada atualização. Aí o que eu quero dizer por link building? Troca de link, essas coisinhas ou venda, né? Enfim. Tanto que ele já criou diversos mecanismos para parar isso, mas difícil, né? Difícil acabar com uma coisa que existe há tanto tempo. Mas eles estão se esforçando. E ele também odeia scrapping de web, né? Que era o que acontecia. Antes da gente ter o chat de GPT, o pessoal já criava essas páginas, né? Não com inteligência artificial, mas literalmente roubando conteúdo dos outros, e ranqueava bem no Google, né? Ou então criava essas páginas que tinham zero qualidade, que era realmente uma página criada para receber acessos, né, e a partir disso monetizar ele de alguma forma, seja com AdSense, enfim. Então o Google lançou todas as atualizações, essas últimas, que eu vejo, para acabar com isso, né, para dar uma segurada, porque tá demais, assim. E falando da minha experiência, né, enquanto usuária, pô, às vezes eu vou procurar fazer alguma busca e aparecem sites que é tipo perguntas e respostas. Coisa bizarra que você sabe que a pessoa só criou aquilo, né, fazendo scrapping ali, roubando conteúdo dos outros, e tá ganhando no AdSense provavelmente muito dinheiro, e tá lá, sabe? Isso não é justo. Inclusive, espero, né, que com a atualização essas páginas se tornem cada vez menos frequentes. E aí o chat GPT é outro assunto, a gente pode seguir. Sandra, fale aí depois a gente entra. Chat Um spoiler irônico aqui, a Sandra ama chat GPT. Amo, no Japão, dormindo bem longe de mim, é só.
Eu quero dizer que eu sou uma pessoa que sou early adopter, adoro todas as tecnologias, tudo que é novo, mas o ChatGPT não me ganhou, não tem jeito, né? Não dá, não dá. Eu acho assim, ele pode quebrar um galho para muita coisa, todo mundo pode falar que ele é maravilhoso, que a gente tem que ser aliado, mas não. Eu sempre vou preferir escrever, eu sou romântica, não adianta, né? Assim, o dia que ele escreveu uma música igual a Marília Mendonça, que eu não sou corna e eu fico sofrendo, não adianta, não adianta. Não me convence, entendeu? Se ele me fizer sofrer igual a Marília Mendonça faz, beleza, eu posso até dar uma chance para ele, mas se não, esquece. Não adianta, não vai me convencer, eu prefiro escrever, eu prefiro ficar horas ali desenvolvendo um texto, entendeu? Assim, eu não vi utilidade para ele, não vi. Pode falar, escreve isso, faz aquilo, você quer falar, gente, sério mesmo? Vocês precisam disso? Mas eu ainda não consigo, a minha mente pode ser limitada, eu posso estar sendo muito, assim, antiquada, né? Estou ficando velha, talvez, né? Meu próximo passo é estourar a bola das crianças e varrer calçada, né? Mas não gosto, não quero, tô aqui super radical, assim, totalmente contra. Vou fazer camisetas, escrever livros, fora ChatGPT. Pode ser que em breve eu mude de opinião? Pode ser. Mas até a semana que vem não quero, não. Ai, gente, isso do chat GPT tá uma polêmica e, assim, confesso, todo lugar que eu olho é alguém falando chat GPT. Para inúmeras coisas, né? Eu dei uma brincada nele e eu, sinceramente, me irritei com algumas coisas. Por exemplo, pedir para contar piada. Não sabe contar piada. Não sabe contar piada. E para mim isso foi uma coisa muito triste, porque até o Akinator, né, o robozinho lá, não é um, ai, nem sei o que é direito, acho que também é um robô. Até o Akinator sabe contar piadinha melhor. E o chat GPT não sabe. Mas eu achei ele útil para algumas coisas, assim, tipo, resumos, né? Você joga ali um texto ou pede para escrever sobre determinado assunto. Pô, beleza, legal, mas tem um porém, né? O banco de dados do chat GPT não é, não é atualizado em tempo real, né? Ele foi treinado há muitos anos atrás, então não dá para esperar que as informações que ele te traga sejam verídicas. Às vezes ele me traz coisas que não são verídicas, inclusive, né? Tem que ficar muito ligado nisso. E ele é um robô, né? Acima de tudo, o ChatGPT ele é um robô, ele não coloca a personalidade dele ali, né? Ele vai responder do jeito que ele fala normalmente, que vai ser uma coisa muito, às vezes, técnica ou sem muito delongas, né? E às vezes a gente precisa dessa conexão ali com o texto para sentir vontade de ler ele, né? Porque nem sempre a gente está afim. Mas eu vejo que para a comunidade de SEO tá também essa briga de, putz, ou assim, ChatGPT ame ou odeio, assim. No meu caso, não tenho ainda uma opinião formada, até porque no meu nicho que eu trabalho hoje, né, não tem nenhuma possibilidade de usar o ChatGPT. Eu trabalho com conteúdo jurídico, gente, pelo amor de Deus, eu nunca vou usar um robô para me ajudar em alguma coisa no conteúdo jurídico. Mas para algumas tarefinhas de SEO eu vejo que ele tem uma utilidade, né? Para alguns quebra-galhos, assim, de escrever meta-descrição, ajudar em títulos, né? Vi o pessoal também comentando de copies, que se você treina bem ele conversa com ele consegue te trazer algumas copies que são legais. Aí, óbvio, eu acho que tem que pesar também o tempo investido em conversar com o chat GPT até ele te dar alguma resposta que seja boa e o tempo que você levaria para fazer isso de boas, né? Eu vejo como uma ferramenta que, beleza, pode muito quebrar um galho no momento que você tá bloqueado, não consegue escrever ali um parágrafo. Putz, como que o chat GPT escreveria isso, né? Aí você vai para ele e ele te dá essa ajuda.
Mas aí trazendo até um pouco mais sobre os impactos, né, em SEO, logo que ele foi lançado, ficou muito essa dúvida de se ele poderia ser usado, né, para produção de conteúdo, porque muita gente ficou feliz, óbvio, né, gastar menos dinheiro com um redator, quem não vai ficar feliz, né? As empresas soltaram fogos. E aí surgiu essa dúvida, né? Porque se a gente lê lá as diretrizes do Google, ele fala em algum momento que ele não quer conteúdo automatizado, né? E aí, quando você vê ali, você lê também as diretrizes do Helpful Content Update, né? Ali da atualização do conteúdo útil, ele também cita que essa atualização veio para que as pessoas escrevam, para que as pessoas publiquem conteúdos, né? Feito para pessoas e por pessoas, né? Então, o que isso quer dizer? Significa que o robô não pode escrever? Né? Então, ficou muito isso no ar, assim. E o Google, esses dias, recentemente, inclusive, ele trouxe isso à tona e disse que, na verdade, não tem problema nenhum você usar um robô para escrever, desde que você revise, né, esse conteúdo e ele seja útil para o seu leitor, né, para o usuário. Aí eu vejo que tem várias camadas, né, porque eu acho que beleza, o ChatGPT, se você pedir para ele escrever uma receita de uma lasanha, talvez ele escreva uma receita perfeita de lasanha e você possa usar ela, né? Mas se você quer um tema mais complexo, com dados, né? Que precisa se basear em dados, por exemplo, talvez ele não te dê essa resposta e não seja útil para o seu usuário. Então, acho que cabe muito essa ponderação, né? E aí tem um caso, um case, na verdade, né, do Bankrate, eu não sei o nome exatamente, não sei pronunciar, mas é de uma instituição financeira gringa que eles começaram a divulgar conteúdos deles e nos autores eles colocaram o autor aqui foi a empresa, mas com a ajuda de inteligência artificial, né? O robozinho escreveu esse texto, mas esse texto foi revisado, aí coloca o nome ali da pessoa que editou e da pessoa que revisou o texto. Eu achei que essa foi uma saída legal, porque ao mesmo tempo que está dizendo para o Google, né, e para a pessoa leitora que esse conteúdo foi escrito por um robô, sim, está sendo transparente quanto a isso, é bom, mas também foi repassado por um ser humano, né? Não foi um conteúdo que eles fizeram ali e jogaram, que eu acho que vai ser que deve ser, né, o maior parte dos casos das pessoas. Então, quando tem esse olhar humano, talvez o ChatGPT seja útil, né? Mas, de novo, não sei em quais nichos, né, isso iria ser possível. No caso, conteúdo jurídico, não tem como. Tipo, simplesmente não tem como. E ainda falando de inteligência artificial, né, tem um chat SEO, não sei se vocês já ouviram falar, é novo. Ele está sendo testado, ainda treinado, que é da Lisiane, é uma especialista em SEO também. E ela criou esse chat SEO para você realmente tirar dúvidas relacionadas a SEO, né? Então, dá para jogar lá, por exemplo, o texto inteiro e pedir para o chat SEO escrever a meta-descrição ou escrever um título. Eu acho que é uma saída legal. Acho que pode funcionar, pode ajudar muito no dia a dia e tal. Mas, como sempre, né, vale entender se faz sentido. Né? Às vezes, se você tem, sei lá, trocentas páginas que não vai fazer muita diferença o título delas ou a meta-descrição, dá super para terceirizar para o robô, né? Mas quando você tem uma página de vendas, por exemplo, o clique importa muito, né? O clique vai fazer diferença. Então, acho que nesses casos vale muito mais você tirar o tempo que você precisar para escrever esse título, né? Essa meta-descrição, enfim, do que você deixar isso nas mãos de um robô que pode até te dar alguma ajuda e tal, mas pode te dar mais do mesmo, né? Pode não ter esse elemento humano que às vezes a gente precisa às vezes, né? Eu também ainda não tenho uma opinião 100% formada sobre o ChatGPT, porque ele ainda é muito novo, então não deu para fazer muitos testes, muitas coisas.
Mas eu sinto que desde que teve a pandemia, as pessoas estão buscando, né, por mais humanização, se aproximando mais das famílias, querendo ter contato de novo, né? Acho que a gente percebeu que a gente sentia de falta de coisas que no dia a dia antes não faziam tanta diferença quanto agora. E como comentou essa atualização do Google, ele também que citou, né, essa necessidade de deixar de lado a inteligência artificial e ser escrito por pessoas, eu acho que as ferramentas, sim, podem ser nossos aliados, como a gente falou antes, de um monte de ferramentas aqui que podem nos ajudar, mas eu acho que a humanização sempre precisa estar na frente de tudo, porque só assim a gente vai fazer aquilo que eu falei antes também, de se conectar com as pessoas. E além disso, acho que tem uma palavra que eu até canso de usar ela, eu já falei 1000 vezes aqui, as meninas que trabalham comigo sabem, é bom senso. Acho que bom senso vale para todas as áreas da vida e vale também para o conteúdo. Tudo é bom senso. Tipo, tá suficiente? O que eu uso? Como eu uso? E outra coisa que tu vai saber também, que é uma palavra muito usada no jurídico, é depende, né? Então, depende do que você está fazendo. Então, acho que colocar na ponta do lápis o que vale a pena e como usar essa ferramenta é bem importante. Não sejam chatos igual eu, tá? Ouçam a Mariana e a Ana. Ai, gente, mas assim, em minha defesa, eu também não tive muito tempo de usar o chat GPT, até porque depois que ele estourou, né, toda vez que eu entro lá, ele tá fora do ar, porque tem muita gente usando. Então também tem isso, né? Não, o chat GPT, ele está lá, mas provavelmente está sendo aí organizado, né? Enfim, planejado uma versão paga dele. Então, se for pago, aí é mesmo que eu não uso. Eu também usei pouco, mas é preconceito mesmo. Eu tô cismada com ele, tô cismada, tô olhando ainda, tô com o pé atrás. Testa o chat SEO, Sandra, da Lisiane. É do Iana.ia. Ela tá treinando essa inteligência artificial, né, a Iana, para ajudar em tarefas de SEO, mas por enquanto tem um chat SEO que é menorzinho, né, tipo um chat GPT, mas só para tarefas de SEO mesmo. Gostei bastante, também estou testando, dá para posterizar ali palavras-chave e tal. Bacaninha, bacaninha. Vale a Vou pena. testar. E agora a gente vai deixar as polêmicas de lado, acabou as polêmicas, e a gente vai falar um pouquinho de SEO para outras plataformas, como o YouTube, Pinterest, que também funcionam como plataforma de busca, e também as redes sociais. O que vocês acham? Dá para usar a SEO também nessas ferramentas, plataformas? Dá muito. Eu vou falar especialmente do Pinterest. Gente, o Pinterest, ele é uma mina de ouro. Óbvio que depende do seu nicho, né, do seu mercado. Alguns são muito mais rentáveis no Pinterest do que outros, né, inclusive em questões de SEO. Mas eu vejo o Pinterest como uma ferramenta que não apoia tanto em questão de visibilidade assim no Google, mas ele apoia muito na questão de acessos, né? Porque as pessoas vão ali, sei lá, ver uma imagem e achar interessante ir para o seu blog, para o seu site. E também na questão de links, né? Porque o Pinterest, as pessoas vão repostando e tal, o seu link vai estar ali sendo compartilhado em vários outros lugares. Então, acho isso bacana. Eu, inclusive, alguns anos atrás, quando eu criei o meu primeiro blog, eu me apoiei muito no Pinterest, porque as palavras-chave que eu criei conteúdo, né, inicialmente, eram palavras-chave que tinham muitas buscas, e o meu blog era recente, então não recebia tráfego, né? Então, como eu não ia receber tráfego dessas palavras-chave, né, pelo menos naquele momento, eu me apoiei no Pinterest, abri o Canva, fiz algumas imagenzinhas, assim, bem, assim, nada muito wow, até porque eu não sou designer, né, não tenho noção dessas coisas. Então, fiz ali os templates com base no que tinha no Canva, eram coisas sobre escrita, né, então coloquei lá, 10 dicas de escrita, sei lá, como escrever esse livro, e fui jogando no Pinterest. E foi uma questão assim de tempo até eu começar a receber muitas visitas vindo de lá.
E, naturalmente, o meu site foi ganhando essa autoridade, sabe? Então, eu acho que o Pinterest é uma plataforma bem bacana. Quando você tem público lá, né? Quando faz sentido, vale a pena testar. E ele também tem os campos, né, de SEO, ele também tem título, ele tem tags, ele tem descrição. Então, tudo que você trabalha no SEO num site, num blog, você também pode trabalhar no Pinterest. E no YouTube é a mesma coisa, né? Inclusive, o YouTube, se eu não me engano, é o segundo maior buscador do mundo. Porque, enfim, é muito normal que as pessoas façam buscas no YouTube diretamente ali naquela busca ao invés do Google, assim como também é bastante comum ali numa busca do Google você receber uma série de vídeos e não um texto, né? Inclusive, isso está cada vez mais comum, dependendo do que você está buscando. Então, para o YouTube, você otimiza, né? Faz SEO da mesma maneira. Você entende primeiro o que as pessoas estão buscando, né? Da forma como elas buscam. Você constrói a sua pauta, né? Óbvio, pensando numa pauta roteirizada. E aí, com os próprios recursos do YouTube, dá para construir uma estratégia bem legal, assim, de SEO, né? Tem título também, tem descrição, que são os campos ali que dá para trabalhar textualmente, né? Tem as tags, se eu não me engano, os marcadores, né, no YouTube. E hoje também o YouTube tem aqueles momentos, sabe, que são os momentos que aconteceram naquele vídeo mais importantes, que também são elementos muito legais para SEO, porque ali na SERP, né, na página de resultados, esses momentos vão aparecer destacados. Então, já facilita horrores para o usuário ali, sabe? Então, eu acho que essas duas plataformas são, assim, maravilhosas para se trabalhar com SEO, óbvio, né? Se fizer sentido para o público e também se tiver pessoas o suficiente para criar vídeos, né? Porque a gente sabe que criar vídeos não é tão fácil assim, né? É uma coisa que eu tenho prestado bastante atenção nas últimas pesquisas que eu fiz. Os resultados do Google têm me mandado muito para o Instagram e muito para o Pinterest. Então, vale a pena investir no SEO das redes sociais, investir um tempo na legenda, usar as palavras-chave, porque usar as hashtags, né, também, porque o Google mesmo está direcionando até para Twitter, né? Tem resultados, LinkedIn também aparece nas buscas, aparecem antes dos sites, antes dos blogs. Eles estão aparecendo, estão atualizando muito antes. Então, às vezes, os 4 primeiros resultados são redes sociais, e depois que vai aparecer ali o site, blog, algum texto, alguma coisa assim. Então, eu acredito que a SEO das redes sociais e desses buscadores, né, que o Pinterest e o YouTube não são redes sociais, são buscadores também, né, que todo mundo acha que são redes sociais, mas são buscadores, né, então vale a pena investir sim no SEO deles. Aí eu acho que pro Pinterest e pro YouTube vale muito caprichar na thumb, né? Porque como ele entrega ali a miniatura, se você tiver uma thumb atrativa e com uma chamada bem direta para aquilo que a pessoa está buscando, com certeza ela vai ali ver o seu conteúdo. Acho que todas as redes sociais agora, eu vi no Twitter e vi no LinkedIn, já tem um atributo alt para a imagem também, você já consegue colocar a descrição. Então, já dá para você descrever a imagem. Então, isso é importante. Vai postar nas redes sociais, já coloca a descrição da imagem também, usa a legenda, tudo que você tiver ali de campo de texto que você puder utilizar, utilize, porque ajuda nas buscas. Exato. E tem uma dica, não sei nem se é uma dica, gente, é que eu estou observando meu comportamento, mas as pessoas não otimizam ainda o título do Instagram e o nomezinho delas, né? Não o arroba. E aí, o que acontece? Falando de mim, né? Às vezes eu tô, sei lá, querendo procurar digamos, um serviço de manicure. Eu sei que se eu jogar no Google, dificilmente eu vou achar, porque alguns serviços, as pessoas não estão no Google ainda, não estão, tipo, no Google Meu Negócio, tá? É bem mais difícil, assim, principalmente aqui onde eu moro, sabe? Então, o que eu faço? Vou procurar no Instagram. Então, eu procuro como? Primeiro, eu jogo ali, sei lá, manicure e palhoça, que é onde eu moro. Pô, a primeira pessoa que aparecer, eu sei pô, que atua na minha cidade, então eu vou clicar no nomezinho dela e vou dar uma olhada no perfil. Ou então eu uso as hashtags.
A hashtag, eu acho que é um recurso que as pessoas já usam, né, com mais frequência, já é bastante conhecido e tal, mas o título do Instagram, ele é assim, ó, tira e queda, ele precisa ser atualizado, sabe? No caso do meu Instagram, quando eu criei ele, eu já coloquei Mariana Pessoa, tracinho SEO, porque se alguém pesquisar por Mariana, né, e estiver buscando pelo meu perfil especificamente, ele não vai se deparar com outras 1000 Marianas Pessoas, né? Ele vai ver aquela, não, Mariana Pessoa, a de SEO é essa que eu estou buscando. Então, eu acho que beleza, é diferente, né, de fazer SEO para sites, mas a lógica de ser encontrado, né, por meio da busca é a mesma. É através de texto, né, através de texto, através de hashtag, através de legenda. E isso que a Sandra falou também, que esses conteúdos, né, aparecem no Google, é muito real. Quantas vezes eu não fui pesquisar alguma coisa, algum texto, algum tema específico, né, principalmente temas mais específicos, sei lá, sobre carreira, e me apareceu um texto do LinkedIn ali, sabe? E, pô, texto do LinkedIn, gente, sabe? Você não tem tudo para se trabalhar num texto do LinkedIn de SEO como um site, mas mesmo assim aparece, né? O LinkedIn tem muito mais relevância do que alguns sites, por exemplo. Então, acho que vale muito a pena se trabalhar em todas essas redes, sabe? Não só site, enfim. Já que vai postar, posta direito, né? Já vai investir um tempo ali para criar conteúdo para a rede, aproveita todos os recursos que tem, né? Exato. E acaba que vira quase um sobrenome, né? A gente tem que ser influenciador do nosso negócio. Daqui a pouco é a Mari do CEO, né? Já não é mais Mariana Pessoa. E assim vai, né? Eu viro a Ana da Yogi e assim sucessivamente, né? Então, acho que isso é legal para que as pessoas nos conheçam e conheçam a marca para que a gente trabalha também. É isso, meninas. Mais de 1 hora de conversa. Aí foi muito legal trocar experiências com vocês e falar sobre o CEO. Queria agradecer a Sandra, que está sempre comigo, e você, Mariana, também foi um prazer poder falar contigo sobre esse tema tão importante. Ai, gente, eu que agradeço o convite, foi muito legal. Eu tô até assim, já minha voz doendo, mas foi muito massa, foi um prazer estar aqui, um prazer conhecer vocês. E já tô ansiosa para ver esse episódio, gente. E a gente segue, apesar de ser digital, a gente segue de portas abertas, né? Agradeço a oportunidade de aprender, que aprendi muito aqui. Gente, trocar figurinha é sempre bom. Eu aprendi também, gente. Adorei conhecer vocês, de verdade. Obrigada. É isso, gente. O YogiCast chegou ao fim. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você estiver nos vendo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E se estiver nos ouvindo pela sua plataforma de áudio favorita, também clique em seguindo. É isso, muito obrigada e até a próxima.